Estes são motores a combustão. Este tipo de motor ainda equipa a maioria dos veículos no Brasil e no mundo, sejam movidos a gasolina, etanol ou até mesmo gás natural, o GNV. Mesmo com a entrada dos carros 100% elétricos, os motores a combustão ainda farão parte das nossas vidas por muitos anos. Com versões de 4 cilindros ou as mais atuais de 3 cilindros, todos os entusiastas de mecânica se preocupam com a durabilidade desses motores, pois o custo de manutenção não costuma ser nada baixo. Nesse vídeo vamos dar dicas de como prevenir problemas no motor e fazer o motor do seu carro durar muito, também contribuir para você poupar dinheiro. Este é o canal Mecânica em Sua Garagem, um canal que pretende dar dicas e trocar conhecimentos com entusiastas em mecânica de automóvel. Um canal que trabalha para levar informação de qualidade até você e conquistar o seu like e a sua inscrição. Nos acompanhe também nas outras plataformas Instagram, TikTok e Facebook. Quando ouvimos do mecânico, vamos ter de abrir o motor. Esta frase nunca vem acompanhada da frase: não se preocupe, o preço da manutenção será baixo. Neste momento pensamos, o que eu poderia ter feito para isso não ter acontecido? O Mecânica em Sua Garagem vai dar dicas valiosas para que isso não ocorra com você. Então vamos às dicas. Sistema de arrefecimento. Verificar com frequência o sistema de arrefecimento é muito importante. Sempre estar de olho nos níveis do fluido que refrigeram o motor para evitar superaquecimento. Uma frequência razoável seria de 15 em 15 dias. Se entre uma verificação e outra perceber que o nível do fluido abaixou, existe algum tipo de fuga. Normalmente, os sistemas são selados e não deveria baixar o nível em intervalos pequenos. Neste caso, procure uma fuga em um selo do motor, ou uma mangueira, ou outros itens, ou até mesmo uma fuga para dentro do habitáculo do carro. Muitos carros utilizam o calor do fluido de arrefecimento do motor para aquecer a parte interna do carro, e pode acontecer uma fuga para a parte interna do habitáculo. Muitas vezes é possível resolver em sua própria garagem. Por exemplo, após um longo percurso, estacionar o carro, verificar por baixo do motor, também abrir o capô, observar se existe alguma fuga visível. Muitas vezes existem fugas em pequenas rachaduras no bico do reservatório plástico do fluido, onde entram as mangueiras, e a fuga ocorre em forma de vapor. É possível perceber, neste caso, por um cheiro típico que exala da mistura do etileno glicol. Muito comum esse tipo de fuga nos Renault Fluences 2.0. Neste caso, é necessário substituir o reservatório plástico, que é até bem fácil de fazer em sua garagem. No caso de ter que completar ou substituir todo o fluido, nunca esqueça de colocar o fluido específico, conhecido como etileno glicol. Aquelas cores que vemos desse produto não são para ser divertido, e sim para indicar que tipo de fluido serve para cada motor. Evite produtos sem procedência, seja cauteloso na escolha. O superaquecimento é um dos principais motivos de prejuízo, com trocas de junta do cabeçote, retífica do cabeçote, quando não levam a coisa bem pior. Nossa próxima dica é sobre a troca do óleo. Obedecer rigorosamente o tempo e a quilometragem entre as trocas de óleo indicadas no manual do proprietário. Sim, o tempo. O óleo tem tempo de vida. Após aproximadamente um ano, o óleo perde as propriedades de lubrificação e é necessária a sua substituição, independente do carro não ter rodado os quilômetros indicados para a próxima troca. Desconfiar de óleos muito baratos. Sempre escolher óleos que atendem às especificações do motor do seu carro. Comprar o óleo de ótima qualidade nas especificações do manual do carro pode ficar bem mais barato no futuro. Dependendo do uso do seu carro, talvez a troca de óleo pode ter de ser feita antes daquela recomendada no manual, por exemplo, em carros que circulam em zonas de extração de minérios. O Mecânica em Sua Garagem não recomenda o uso de aditivos ou condicionadores de metais misturados ao óleo. Em nossa opinião, se está sobrando um dinheirinho para comprar um aditivo para óleo, é melhor trocar o óleo com frequência correta ou até mesmo um pouco antes da indicada no manual do seu carro.
Existem óleos com tecnologias avançadas, alguns que têm atração molecular pelos metais e criam uma camada protetora. Mesmo após o motor se esfriar, eles se mantêm agarrados às partes internas do motor. Dessa forma, no momento da próxima partida com o motor frio, o motor já arranca lubrificado e diminui os desgastes do atrito entre os componentes do motor. Existem estudos que mostram que o maior desgaste do motor pode ocorrer nas partidas a frio, mesmo comparado com todo o tempo de funcionamento em regime normal do carro. Se o dinheiro não estiver muito curto, vale a pena optar por esses óleos mais tecnológicos. Filtro de ar e filtro de óleo do motor. O motor do seu carro precisa inspirar ar limpo e ter a melhor lubrificação possível. Filtros sujos, menos ar, menos lubrificação. Para o filtro de ar, é possível uma verificação em sua garagem. Sugerimos uma inspeção mensal e troca em caso de verificar que está com sujidade maior do que aceitável, independente de ainda não ter chegado na quilometragem indicada para a troca. Dependendo do local de uso do seu carro, talvez as trocas do filtro de ar tenham de ser com maior frequência. Para o filtro de óleo não existe segredo. Sempre que trocar o óleo, tem de trocar o filtro. Tente fugir de produtos sem procedência comprovada. Vamos a mais uma dica. Nunca conduzir o carro em marcha incompatível com a velocidade. Evite ao máximo acelerar o carro para ganhar mais velocidade quando se está em baixa velocidade e o câmbio não está em uma marcha compatível com a velocidade do carro. Exemplo, em uma subida, você está em quinta ou sexta marcha e você necessita aumentar a velocidade. O carro não responde. Não devemos insistir. Reduza a marcha, ganhe velocidade e só depois disso troque para uma marcha para cima. Conduzir o carro com a marcha adequada à velocidade é importantíssimo para a durabilidade do motor. Em princípio, se insistirmos na marcha alta com o carro sem força, temos a impressão que estamos a economizar combustível pelo baixo giro. Porém, nos carros mais modernos, isso não acontece. Ao exigir mais no pedal, o mapeamento do carro tenta compensar diminuindo a abertura de entrada de ar e fazendo que a mistura fique mais rica de combustível e aumentando o tempo de abertura dos bicos injetores, que passa a consumir mais combustível. Dessa forma, aumenta o consumo e não diminui. Podemos observar que em carros com caixas de marchas automáticas do tipo CVT, onde podemos entender como se o carro tivesse uma quantidade muito grande de marchas disponíveis, sendo escolhidas automaticamente pelo sistema para melhorar a relação marcha-condições versus velocidade. Carros com esse tipo de tecnologia costumam ser mais econômicos do que carros com caixas de câmbio manual. Exigir do motor mais velocidade em marcha inadequada parece inofensivo, mas é uma das principais causas de problemas na parte inferior do motor, que leva a grandes desgastes nos componentes como bronzina, virabrequinho, entre outros componentes. Vamos entender isso um pouco melhor. Nessa imagem, vemos um ciclista em uma subida. Como podemos ver, ele escolhe uma catraca maior, de forma a fazer menos força nas pernas e nos músculos, sem pensar que também está reduzindo os desgastes na catraca, corrente e na coroa da bicicleta. Se ele escolhesse uma catraca menor, ele teria que subir muito mais no pedal e colocar muito mais força e peso para deslocar a roda. Colocando maior peso no pedal, estaria exigindo esforços e desgastes muito maiores nos dentes da coroa, nos elos da corrente e na catraca. Esse mesmo desgaste acontece nos componentes da parte inferior do motor do seu carro, conduzindo em marcha inadequada. Fiquem de olho nessa dica. Qualidade do combustível. Essa é mais uma dica. Além de todos os problemas que causam carbonização dos bicos injetores e também a carbonização das outras partes ali interna do motor, existem outros problemas relacionados com a baixa octanagem dos combustíveis adulterados. Muitas vezes causam a pré-ignição, aquela famosa batida de pino. Falando em pré-ignição, este poderia ser o assunto para um vídeo específico sobre sistema de motores a gasolina, etanol, diesel e outros modelos elétricos. E podemos conversar sobre octanas, cetanas e pré-ignição. Poderíamos também falar sobre alguns absurdos perigosos que vemos em alguns vídeos na internet. Um dia desse eu vi um que dizia misturar um pouco de diesel a gasolina. Por favor, nunca façam isso. Deixe nos comentários se você gostaria de um vídeo específico
falando desse tema. Voltando à qualidade dos combustíveis, combustíveis de baixa qualidade pode gerar um efeito parecido de você estar conduzindo o carro na marcha inadequada. O carro não tem a mesma força e circula sempre como se estivesse na marcha inadequada, gerando depois de algum tempo desgastes parecido com o que falamos na dica anterior. Usando combustível de qualidade, certamente você terá menos manutenção no seu motor. Vamos a mais uma dica preciosa: respeitar os limites do carro em alagamentos. Carros que passam por áreas alagadas são bem comum irem parar em oficinas mecânicas e os donos ficarem com a carteira vazia. Não tente ser corajoso em alagamentos. O prejuízo pode ser enorme para recuperar o motor que tenha ocorrido a admissão de água, o famoso calço hidráulico. Muitas vezes ouvimos que podemos colocar o carro em primeira marcha, manter a aceleração e assim não entra água pela descarga e podemos atravessar pontos alagados. Não é bem assim. O ar que entra para o motor é coletado pela parte da frente do carro. Ao encarar um alagamento, o próprio movimento da água pode gerar uma onda e a água chegar até o tubo de admissão de ar do motor, que fica dentro do capô, em um local próprio para a entrada de ar. Depois de saber onde as entradas de ar estão, quando vemos imagens como estas, não fica difícil imaginar um percurso normal da água. A água entra, passa pelo filtro e daí o caminho não é difícil até um ou mais cilindros. O pistão tenta fazer o movimento normal de subida e encontra água, que não é possível ser comprimida, em um local onde somente deveriam existir gases. As bielas são as primeiras que se empenam ou partem. Daí em diante pode danificar muitos outros componentes, como virabrequim e outros componentes ali do motor. Observe que os carros utilizados em competições que tenham que passar em alagamentos ou pequenos rios, eles têm um sistema de admissão de ar e a descarga do motor adaptados para a altura do teto do carro. Seja sensato e, se necessário, procure outro trajeto para não ter essa dor de cabeça e o bolso vazio. Quando acende uma luz de alerta no painel que aponta um problema no motor. Neste caso, mesmo que o carro continue trabalhando aparentemente de forma normal, não deveríamos insistir em andar com o carro muito tempo com esse alerta de mau funcionamento. Existem sensores que levam informações até o módulo de gerenciamento do motor. Quando um desses sensores deixa de funcionar, muitas vezes o módulo entra em modo de segurança, simulando uma informação padrão daquele sensor que parou de funcionar, para que o proprietário possa chegar até uma oficina. Em alguns carros, o carro passa a consumir muito mais combustível que o normal, porque o módulo deixa de gerenciar corretamente a entrada de ar e o tempo de abertura dos bicos injetores, por estar em modo de segurança. A dica é verificar o quanto antes o motivo da avaria. Procure uma oficina mecânica, pode ser algo simples e de manutenção bastante barata. 30 dias conduzindo o carro em modo de segurança pode gerar um gasto em combustível maior do que o valor de um sensor simples, por exemplo. Troca da correia dentada ou da corrente de distribuição. A última dica desse vídeo para o motor do seu carro durar muito, talvez seja uma das mais importantes. Antigamente, muitos motores vinham de fábrica com corrente de distribuição, que tem uma durabilidade muito grande. Existem relatos de pessoas que nunca tiveram que substituir esse item em seus motores. Algumas marcas voltaram a fabricar seus motores com esse tipo de componente, o que é uma notícia boa. Mas nessa dica vamos focar nos motores que utilizam correia dentada. Quando pensamos em correia dentada, podemos perceber como os motores dos carros são elementos complexos que têm que trabalhar em perfeito sincronismo. A correia dentada ou corrente de comando tem a função de levar o movimento que acontece na parte inferior do motor, leia-se movimento dos pistões e virabrequim, até a parte superior do motor, leia-se movimento do comando de válvulas e válvulas. Este movimento acontece em perfeito sincronismo. Quando as válvulas se abrem para admissão ou para a saída dos gases, elas utilizam o espaço deixado dos pistões que acabaram de descer. Quando o pistão sobe novamente até a parte mais alta, as válvulas já têm de estar totalmente fechadas. Todo esse movimento acontece em altíssima velocidade. Diferente de outros componentes que dão sinais de desgaste, a correia dentada não dá sinal que vai partir. Tudo está funcionando perfeitamente e, de repente,
Quando ocorre o rompimento da correia dentada, a parte inferior do motor continua se movimentando e atropela as válvulas que pararam de se movimentar. O estrago é enorme. Certamente você não deseja que isso aconteça no motor do seu carro. Sabemos como é difícil lembrarmos de todas as tarefas da vida, mas se você tem um carro que tenha correia dentada, a verificação do tempo limite para a troca é uma tarefa que não podemos esquecer jamais. 5 anos ou na faixa dos 50 mil quilômetros. Estes são os números mágicos. Depois desses números, você está por sua conta e risco, e certamente a conta pode ser muito alta. A inspeção visual a cada 15 mil quilômetros é uma boa maneira de estar garantido, mas não modifica o tempo de troca de 5 anos ou aproximadamente 50 mil quilômetros. Algumas situações podem diminuir a vida útil desse item, como contato contínuo com poeira em excesso ou pó abrasivo das regiões de mineração. Podem diminuir a vida útil das correias dentadas até pela metade. Existem controvérsias sobre a necessidade da troca do rolamento e do tensionador da correia em todas as vezes que se troca a correia dentada, pois os fabricantes de rolamentos normalmente garantem maior durabilidade que 50 mil quilômetros para esses itens. Mas se o dinheiro não estiver muito curto no período da troca da correia, é melhor trocar o kit completo e ficar tranquilo. Seguindo essas dicas, certamente o motor do seu carro vai durar muito e você vai rodar com muita tranquilidade. Se você gostou desse vídeo e acha que o Mecânica em Sua Garagem é merecedor do seu like, então clique em curtir e se inscreva. Pode também compartilhar com seu amigo ou amiga. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos de qualidade que certamente ajudam os entusiastas em mecânica. E boa mecânica para você!